Mais uma vez com você, através do programa Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que as muitas bênçãos de Deus, como uma chuva torrencial, possam ser derramadas na vida de cada um de vocês que me dão o privilégio de assistirem o programa de hoje e de vivermos meia hora de fé, meia hora de esperança, meia hora de alegria, meia hora de comunhão. Durante o programa, eu faço 2 orações, eu ministro uma mensagem bíblica, eu compartilho um testemunho e sempre com o propósito de despertar você a crer em Deus, confiar em Deus e servir a Deus com alegria no seu coração. Faça deste programa de hoje um momento de muita fé, momento de muita unção, momento de muita alegria, momento de muita comunhão. Hoje, segunda-feira, 15 de novembro, feriado nacional. Eu quero que você que está aí descansando, você que está aí desfrutando desse até final de semana prolongado, possa receber muitas bênçãos da parte de Deus. E é com este propósito que, mais uma vez, eu chego a vocês, ser canal de bênçãos na vida de cada um. E hoje, por ser segunda-feira, é dia de anunciar o salmo de campanha da semana. Já são 918 semanas propondo aqui as campanhas dos salmos. E o salmo dessa semana qual é? Salmo 96. Leia este salmo 20 vezes por dia, durante 5 dias, 100 vezes no total. E receba de Deus algo forte, precioso, maravilhoso e glorioso no viver. Deus tem coisas grandes para você viver, para você desfrutar, para você cada dia experimentar, porque a presença de Deus na nossa vida faz todo o diferencial. Quando servimos a Deus, quando amamos a Deus, quando clamamos por Deus, quando honramos Deus na nossa vida, quando dedicamos nossa fé a Ele, quando exercemos a nossa confiança nele, só tem coisas boas que Ele nos dá a cada dia. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver tantos homens, tantas mulheres, tantas pessoas que foram abençoadas por Deus, porque creram nele, confiaram nele. Davi dizia sempre, confio em Deus. Abraão confiou em Deus a ponto de Deus chegar na casa dele e dizer, Abraão, deixa a sua casa, deixa a sua terra, deixa a sua parentela e vá para um caminho que eu vou te indicar. E você vai formar para mim uma nação. Abraão não perguntou onde seria, não perguntou quando seria que essa nação seria formada, mas Abraão confiou em Deus, disse, olha, a direção de Deus na minha vida será o melhor. E aí, acreditando nisso, vivendo isso, saiu com toda a sua turma e andou, peregrinou, sofreu dificuldades, porque na vida, mesmo que Deus nos manda fazer alguma coisa, nós continuamos enfrentando, porque existe uma oposição contra aqueles que servem a Deus. E Abraão enfrentou tudo, mas não abaixou a cabeça, creu na promessa, mesmo que ela retardou aos olhos humanos na vida dele, porque Deus disse que daria a ele filhos, e estes filhos seriam tantos que seriam inumeráveis pela estatística humana. Mas Abraão disse, olha, está demorando, mas eu confio. E quando tudo estava contrário à possibilidade dele alcançar o privilégio de gerar um filho, e já com 100 anos de idade, a esposa também idosa, e o pior, a esposa era estéril, e todo mundo dizia, Abraão, você disse que seria pai? Quando? Nunca. Olha, não tem condições. De repente, chega o anjo de Deus na casa de Abraão e diz, olha, no tempo certo você vai gerar um filho. Demoraram 9 meses, Isaac nasceu. Veja, Sara estéril, idade avançada, mesmo assim, engravidou, gerou um filho e trouxe alegria para Abraão. Olha, Abraão é um exemplo extraordinário de que confiar em Deus, servir a Deus, andar com Deus, será sempre
a melhor atitude que nós podemos tomar nesta vida. Que você possa ser alguém assim. Busca a Deus, tenho certeza que você será ricamente e poderosamente abençoado por Deus. Faça a campanha do Salmo desta semana, Salmo 96, e deixa Deus fazer uma grande obra na vida de cada um de vocês. Eu vou orar neste instante pedindo a Deus para abençoar, recompensar todos vocês que contribuem com o programa, todos vocês que me ajudam financeiramente manter este programa no ar. E são duas orações que eu faço, essa é a primeira. A segunda oração é no finalzinho do programa, a oração do altar da intercessão. Caso você queira tornar-se um evangelista associado, ou queira colocar o seu nome no altar da intercessão, ou queira fazer as duas coisas, você tem aí na tela 2 números de telefone. Tem o nosso fixo e o nosso WhatsApp. E se você tem o WhatsApp, eu prefiro que você manda por escrito uma mensagem de WhatsApp dizendo: eu quero ser um evangelista associado, eu quero ajudar a fazer esse programa. Ou se você quiser colocar o seu nome no altar da intercessão, diz que coloca aí o meu nome no altar da intercessão. Aí coloca o seu nome, se quiser incluir, fazer uma lista de nomes que você quer que sejam apresentados diante de Deus, é só você incluir. Então manda para nós, entre em contato conosco, os telefones estão abertos para que você possa desfrutar de bênçãos. Caso você não tenha o WhatsApp, liga no fixo em horário de funcionamento da igreja. E aí as bênçãos serão muitas na vida de cada um de vocês. Deus tem algo grande, algo forte, algo precioso, algo maravilhoso, algo glorioso na vida daqueles que buscam a Ele de coração. Na Bíblia está escrito: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu quero ler com vocês neste instante alguns nomes de pessoas que, atendendo o meu apelo, vêm assim contribuir com o programa, me ajudar a fazer esta obra, e desta forma vamos viver juntos estas bênçãos gloriosas e também preciosas. Porque se não fossem estas pessoas me ajudando financeiramente, eu já teria parado com esse trabalho há muito tempo. Mas eu agradeço a Deus por todos vocês que têm aberto o coração para contribuir. Se você não está contribuindo, a porta está aberta. Venha investir no reino. Venha contribuir com esta obra evangelística e missionária. A boa mão de Deus estará estendida. Quem atendeu o meu apelo e vem assim somar comigo nesta grande tarefa evangelística e missionária são as seguintes pessoas: Luzani Francisco, aqui de Goiânia; Aparecida Mendes Moreira, também de Goiânia; Maria da Cunha Frigueira, de Goiânia; Ana Carmo de Faria, de Goiânia; e Elza de Souza e Silva, de Anápolis, Goiás. Eu louvo a Deus por todos vocês que abrem o coração para somar comigo neste trabalho importante, e peço para que Deus esteja abençoando e recompensando cada uma dessas pessoas. Oremos então. Querido Deus, no nome de Jesus eu oro a Ti, pedindo a Tua bênção na vida de todos os que contribuem com o programa, pedindo que o Senhor esteja recompensando a cada um por este esforço, por este trabalho, por esta tão importante e maravilhosa ajuda. Estendas as Tuas mãos para fazer, Senhor, estas pessoas prosperarem, fazer estas pessoas viverem e desfrutar de uma vida saudável, de uma vida feliz, de uma vida abençoada, de uma vida vitoriosa. Sê com todas essas pessoas, Pai, eu te peço sempre no nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Em seguida eu quero ler com você um testemunho, relato daquilo que Deus tem feito na vida de muitas pessoas que oram comigo no altar da intercessão. Muitas pessoas que fazem as campanhas dos salmos. E eu tenho visto a boa mão de Deus estendida e as bênçãos dos céus acontecendo na vida de tanta gente. E quando eu leio aqui um testemunho, é a prova certa, inegável, de que compensa crer em Deus, compensa servir a Deus, compensa andar com Deus. Veja aqui, eu tenho o testemunho da Genicleide de Goiânia. A Genicleide diz assim: querido pastor Gentil, estou muito feliz por poder participar do Falando ao Coração, um programa que tem me proporcionado momentos de crescimento espiritual. Tenho feito as campanhas dos salmos e orado todos os dias no altar da intercessão, e Deus tem ouvido o meu clamor. Há um tempo atrás,
meu filho teve um atrito com o pai, uma discussão que levou sua saída de casa, indo morar com a avó, com muito ódio no coração. Fiquei muito chateada, inconformada até com aquela situação. Fui para a presença de Deus, aos pés do Senhor, clamei por socorro, o socorro de Deus. E Ele, o Senhor, Deus, ouviu as minhas orações. Ele quebrantou o coração do meu esposo, que é o pai, e também do meu filho. Eles reconciliaram, meu filho voltou para casa, estamos experimentando uma vida nova, cheia de comunhão e muito amor. Só Deus para fazer algo tão especial, trocando um coração de pedra por um coração de carne, né? Mas ela diz, um coração amável, carinhoso e humilde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigada, pastor Gentil, pelos ensinamentos tão ungidos à luz da palavra de Deus, que levam à certeza de que Deus está sempre com as suas mãos estendidas, prontas para operar grandes milagres. O meu abraço ungido a toda a equipe do programa e ao meu querido Deus. Toda a honra, toda a glória. Amém. Genicleide de Goiânia. Graças a Deus, Genicleide, pela vitória aí na sua casa. É assim mesmo, família precisa viver unida, fortalecida e juntos caminharem para grandes conquistas e grandes realizações. Que a mão de Deus esteja estendida sobre todas as famílias que me dão o privilégio da sintonia e que haja paz nos lares, que haja alegria nos corações, que haja esperança nas vidas, que haja força no viver diário de cada um, para que vençamos as dificuldades, os embaraços, os desafios e caminhemos em frente sempre vitoriosos e sempre felizes. Eu tenho a cada programa uma mensagem bíblica e hoje eu vou ler o Salmo 96, que é o salmo de campanha da semana, propondo que vocês leiam comigo cada versículo. Eu vou comentar cada versículo e ministrar as palavras destes versículos nos corações de todos vocês. Vamos ler juntos Salmo 96, versículos de 1 a 13. Diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. O que seria um cântico novo? Um cântico antigo que cantei quando era criança, pode tornar-se num cântico novo hoje? Claro que sim. E aí está o segredo. Quando você canta com a alma, quando você canta vivendo o que você está cantando, quando você canta não simplesmente porque decorou, porque surgiu na mente, não, mas você canta pensando em cada palavra proferida na poesia do cântico, aí você está apresentando um cântico novo. Sabe por quê? Porque nós temos necessidades novas a cada dia. As necessidades que você tem hoje, nem sempre foram as necessidades de dias anteriores. Muitas vezes são necessidades novas. E através do cântico, nós estamos abrindo a porta da comunhão com Deus e assim apresentando a Ele o nosso cântico da alma, o nosso cântico do coração, o nosso cântico do interior da nossa vida. E Deus recebe como um cântico novo. Então, quando o salmista diz, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, você não tem necessidade de compor um hino novo para você cantar, ou de buscar na hinologia que existente, disponível, um hino que você não conhece. Não, é aquele hino que você sabe cantar, é aquela música que você sabe cantar, é aquela música que brota da sua alma e você canta música do tempo de criança, do tempo de juventude, de tempos passados. Isso pode chegar diante de Deus, desde que você não cante só no automático, né? Cante de coração. E aí você expressa. Por exemplo, ontem no culto de Santa Ceia, nós tivemos aqui um cântico maravilhoso, aquele cântico que fala alvo mais do que a neve. E aí a igreja cantou e para mim foi um cântico novo. Apesar de eu conheço a música decorada e tudo mais, já cantei centenas de vezes, mas naquela hora a música apareceu dentro da minha alma como uma maneira de expressar minha gratidão a Deus, meu reconhecimento pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque na Bíblia está escrito, todas as vezes que comerdes deste pão, falando da ceia,
e beber deste cálice. Anunciais a morte do Senhor até que venha. E todo aquele procedimento em torno da ministração da Santa Ceia, seja um cântico, seja uma palavra, seja uma leitura bíblica, e tudo está conduzindo para que nós possamos trazer para o momento todo aquele fato que aconteceu, todos aqueles fatos que aconteceram quando Jesus morreu na cruz, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. Isso alegra a nossa alma, alegra o nosso coração. Isso é um cântico novo. Versículo 2: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai de dia em dia a sua salvação. Aqui nós falamos de algo que sai da alma, sai do coração. Por isso o salmista está dizendo: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. O nosso cântico tem que ser para louvar a Deus, para bendizer o nome eterno do Senhor. Como é bonita aquela canção antiga, doce nome, nome doce. É o nome de Jesus, é o nome mais doce do que o mel, é o nome mais lindo que você possa imaginar, é o nome mais precioso. Então você, quando canta assim, você está trazendo um cântico novo diante de Deus. Anunciai de dia em dia a sua salvação. Veja, quando estamos cantando, nós estamos bendizendo a Deus, nós estamos apresentando a necessidade da nossa alma a Deus e nós estamos também falando através do cântico com as pessoas para que elas possam receber a promessa da salvação e desfrutar dela em suas vidas. Versículo 3. Anunciai entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas. Quando você louva a Deus, quando você glorifica a Deus, quando você adora a Deus, quando você exalta a Deus, quando você bendiz o nome do Senhor Deus, você está fazendo isso, anunciando entre os povos a glória do Senhor, entre todas as nações as maravilhas de Deus. E aí existem canções seculares, né? Com grande és tu. Quando eu fico a pensar na obra do Criador, eu vou cantando e reconhecendo a grandeza do Senhor e assim por diante. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Versículo 4, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, Ele é mais temível do que todos os deuses. Deus não envelhece, Deus não tira férias, Deus não precisa dormir para descansar como nós, Deus não precisa de nada disso. Ele não se estressa, ele não tira uma siesta depois do almoço, como nós às vezes gostamos de tirar, mas Deus é eterno, Deus é poderoso, Deus é glorioso, Deus é maravilhoso, Deus é sublime e Ele sempre está conosco para receber de nós uma palavra, uma declaração, um cântico, uma ação que possa ser em louvor e glória ao nome dEle. Versículo 5, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Deus é um ser que deve ser adorado, louvado e glorificado por todo ser pensante da terra, todo ser humano. Todos nós, humanos, nós somos diferentes dos animais. Os animais têm instintos, nós temos raciocínio, nós temos pensamento, nós temos capacidade de coordenar o que nós queremos. E aí está dizendo, todo ser pensante deve louvar a Deus, porque tem os deuses criados pela mente humana, pelas mãos humanas, estabelecido pelas religiões. Nós temos que ter cuidado e distinguir entre os deuses criados pelos homens e entre o Deus que criou o homem. Muitas pessoas estão adorando o Deus que os homens criaram, quando o certo é louvar ao Deus que criou o homem, porque aí esse Deus é maior do que o homem. O Deus que o homem criou é menor do que o homem. Como pode o maior exaltar o menor, louvar o menor? Então, nós louvamos a Deus porque Ele nos fez, Ele nos criou e Ele nos abençoa. Versículo 6, glória e majestade estão diante dEle, força e formosura no seu santuário. Quando você pensa em Deus, lembra na majestade, muito superior às majestades que se estabelecem aqui na terra, como reis, rainhas e assim por diante. Quando você louva, glorifica e exalta a Deus, você pensa em força, não essa força que um governo tem, a força que um líder possa ter, a força de que um homem, um desses lutadores de vários tipos de esportes possa ter.
Não, é muito maior. Ele é o Deus de força, mas força e também formosura. Beleza, maravilha, porque Deus manifesta a sua glória e a glória dele é algo inédito, é algo maravilhoso, é algo sublime, é algo tremendo. Versículo 7. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Nós precisamos de exaltar a Deus, reconhecendo a força dele, a graça dele, o amor dele, o poder dele, a virtude dele, as bênçãos que vêm dele. E precisamos exaltar este Deus de todo o nosso coração. Versículo 8. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. São três coisas diferentes aqui. Primeiro, tributar ao Senhor a glória devida. Ele deve ser adorado. Ele merece ser adorado. E aí nós precisamos de tributar, reconhecendo que ele é o nosso Deus, que ele é o criador de nossa vida, ele é o doador da vida que desfrutamos. Então nós temos que exaltá-lo. Mas também levar oferendas. Existe uma canção que diz assim: posso tendo as mãos vazias, ir à casa do Senhor, agradar ao Senhor, servir ao Senhor. Nós precisamos levar alguma coisa. E hoje, no sistema de culto que nós participamos, não é como no passado, que a pessoa levava um animal, levava um cereal, coisa parecida, para honrar a Deus. Hoje não, nós levamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, que tem valor, que tem custo. E aí nós agradamos a Deus por quê? Mas eu estou levando para a igreja e não é para Deus. Não, a igreja é do Senhor. O próprio Jesus disse: eu edifiquei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é a igreja? Aquele local onde reunimos um templo, por exemplo, um santuário, por exemplo. E ali nós reunimos como povo de Deus para adorar a Deus. E ali é a casa do Senhor. E ele disse que estaria presente conosco. Então, nós levamos alguma coisa. Por que temos que levar ofertas e dinheiro se Deus não precisa disso? Olha, Deus não precisa, mas a obra dele precisa. Porque Deus provê as bênçãos espirituais e nós, os crentes, provemos as bênçãos materiais, de tal forma que Deus não vai mandar dinheiro para a gente comprar terreno, construir templo, comprar equipamentos, pagar energia, pagar impostos e pagar salários, essas coisas. Então, nós, os membros, provemos as bênçãos materiais. Por isso o salmista está dizendo que não vá na presença do Senhor de mãos vazias, leva sempre alguma coisa. Vá de coração dizendo: Senhor, eu vou levar a minha oferta, vou entregar o meu dízimo, porque eu quero cuidar do teu reino. E aquele que cuida do reino aqui, Deus, o Senhor do reino, cuida dele com muita alegria e com muitas bênçãos, recompensando cada um por isso. Versículo 9. Adorai ao Senhor, vestidos de trajes santos, tremei diante dele todos os habitantes da terra. Olha aqui, quando está dizendo que nós devemos adorar ao Senhor de trajes santos, está dizendo o seguinte, que nós devemos nos portar diante de Deus não como se fôssemos a uma praia, não quando se fôssemos a um lugar de lazer. É diferente. Nós não fazemos da igreja o nosso lugar de lazer. A igreja não é uma praia para nós, a igreja é um santuário, onde, no mínimo, nós temos que aparecer de forma que Deus seja honrado através daquilo que estamos vestindo. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Versículo 10. Dizei entre as nações, o Senhor reina, ele firmou o mundo de modo que não pode ser abalado, ele julgará os povos com retidão. Versículo 11. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Toda a natureza criada por Deus nos seus movimentos, os mais diversos, de alguma forma está honrando o Criador. Porque quando as águas descem pelas cachoeiras e vão caminhando rumo ao mar, eles estão dizendo: olha, foi Deus que nos criou e nós estamos cumprindo o nosso papel. E aí essas águas e mais águas e a natureza, o verde, as nuvens, o céu, a glória deste universo, tudo isso
criado por Deus. E tudo isso acaba, de alguma forma, adorando a Deus. Não que a natureza tenha raciocínio para saber o que está fazendo, mas quando nós que temos raciocínio olhamos e vemos o sincronismo perfeito do universo, nós falamos, oh Deus, obrigado por uma obra tão perfeita. Então, através de nós, a natureza está louvando a Deus também. Versículo de número 12. Exulte o campo e tudo que nele há. Então cantarão de júbilo todas as árvores do bosque. Versículo 13. Diante do Senhor, porque ele vem, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Deus é fiel. Aquele que prometeu salvar e aceitou a salvação, esse vai ser salvo. Aconteça o que acontecer, ele vai ser salvo. Porque Deus prometeu e ele firmou-se na fé em Cristo. Não é que alguns, às vezes, um nasceu para ser salvo, outro nasceu para ser condenado. Não, todos nasceram para ser salvos. Mas para chegar ao ponto de desfrutar a salvação, tem a decisão. A decisão de receber, a decisão de servir, a decisão de obedecer, a decisão de renunciar a algumas coisas que atrapalham para que viva uma vida melhor. Então, todos podem ser salvos, desde que confesse Jesus como Salvador, entra neste caminho que é Jesus e sirva a Ele de todo o coração. E o fim será a coroa de glória, a coroa da vida, a salvação perfeita que Deus nos proporciona. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão, vou estender a minha mão ungida no vídeo e vou ministrar a bênção de Deus na vida de cada um de vocês. Oremos então. Senhor Deus e Pai, é na autoridade do nome de Jesus que eu quero declarar neste instante a bênção do Senhor na vida de todas estas pessoas que oram comigo, na vida de todas essas pessoas cujos nomes são apresentados diante do Senhor. Que a tua glória possa agora brilhar em cada vida, que o teu poder possa manifestar em cada vida, que a tua providência possa alcançar cada pessoa, direcionando para grandes vitórias e grandes conquistas. Sê com todos, Pai, libera do teu trono as mais ricas, importantes e gloriosas bênçãos e opera maravilhas, porque no nome de Jesus eu declaro saúde para quem está enfermo, portas abertas na vida de quem está enfrentando dificuldades neste momento difícil que passa o mundo. Pai, estendas as tuas mãos para operar grandes milagres. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém e glórias a Deus. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos vocês pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com vocês o meu abraço ungido. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham o melhor de Deus acontecendo na vida de vocês. E digam comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.